Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados, com o apoio de Kia Sun Motors. Acorde. Temos um convite para você dormir melhor. O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito. Sinta-se convidado a dormir melhor. É você que escolhe por quais caminhos seguir e qual será o carro que vai te acompanhar nesta jornada. A escolha certa faz toda a diferença. Vá de Kia, vá de Sun Motors, faça uma visita. Esperamos você para um café na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113. Unchain my heart. Baby, let me be. Isso aí, pessoal! Começando mais um Ico Thomas Show. O nosso entrevistado de hoje está chegando. É uma simpatia, é empresário, é ex-jogador de futebol, é amigo, é um cara que gosta de ler, já me deu várias dicas de livros. Deixa eu chamar logo pra cá, então, meu amigo Tinga! Está chegando o homem aí! Tudo bom? Aí, ó. Isso aí, amigos. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência aqui com o Ico Thomas Show. Se você não se inscreveu no canal do YouTube ainda, tá passando aqui embaixo. Você pode se inscrever também e assistir, é claro, aqui no BATV 520 da NET, 526 no Vale dos Sinos. Hoje o nosso entrevistado é muito especial. Estou já há uns 2 meses tentando fechar a agenda para trazer este grande sujeito aqui, Paulo César Tinga. E ele ajuda tantas pessoas, mas ajuda de vários modos, dando conselhos, dicas de livros, apenas conversando. Tu nem sabe, Tinga, mas tu já me ajudou muito assim, só no telefone batendo um papo. Tu sempre tem uma ideia, uma coisa diferente para falar. Tu é um cara que gosta muito de ler. De onde é que vem esse teu conhecimento da vida? Que a gente sabe que a tua vida, né, depois tu vai contar um pouquinho mais pra gente, mas a gente nota que tu tem assim uma vivência em vários setores da sociedade, né? Pô, primeiro eu agradecer a oportunidade, né? A gente é amigo de longa data e temos essa vontade de crescer, né? E quando a gente fala crescer, muitos pensam que o crescimento é financeiro, né? E não é desse crescimento que a gente realmente gosta, né? Eu acho que, né, primeiro eu dedico tudo que eu tenho vivido na minha vida a Deus, né? Que maravilha, é isso aí. Que muitas coisas que acontecem nas nossas vidas a gente não consegue explicar, né? Mas Deus consegue, né, explicar sobre isso. Um dia vai nos explicar. Mas assim, o que eu tenho de dom, que é de Deus, é a curiosidade, cara, né? Eu sempre fui um cara muito curioso e graças a Deus não há cura para curiosidade, né? Graças a ela a gente vai desbravando novo jeito de fazer. Graças aos curiosos, nós hoje estamos conseguindo fazer as coisas remoto, né? Alguém pensou que isso poderia acontecer e as coisas estão acontecendo. Tecnologia, enfim, vem da pergunta, da curiosidade. Então eu acredito que o que move o mundo são as perguntas. Eu sempre fui um questionador, né? Por que não? Por que não pode ser assim? Por que eu não posso fazer outra coisa além do futebol? Então as perguntas que eu faço para mim, eu faço para os outros e assim eu vou adquirindo repertório, né? Escutando coisas que somente através da curiosidade eu pude escutar.
Sabe algo que eu aprendi, Tinga, ao longo da vida e a respeitar muito isso? Que o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. Às vezes alguma coisa acontece na tua vida, tu fica ali, pô, mas por que isso aconteceu? Por que não está acontecendo isso? É muito diferente o tempo de Deus. Isso eu fui descobrindo ao longo da vida, lendo a Bíblia. Logo ali na frente pode acontecer alguma coisa muito, muito grandiosa para ti, sendo que tu está reclamando do presente, né? Concorda? Exato. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos para nós, né? Então não é o nosso tempo. Por isso que não dá para a gente, né, achar que as coisas não aconteceram, né? Tem muitas coisas que não deram certo, que às vezes não estão dando certo na nossa vida, é por um aprendizado, né? Tem coisas que não deram certo na minha vida em alguns momentos que eu tenho certeza que se tivesse dado certo teria sido um problema, que eu não estava nem preparado para algumas coisas. Então é sempre aceitando tudo, e desde que a gente esteja buscando as coisas certas através do trabalho, né, pelo caminho, né, da honestidade, né, que não existe meio honesto, né? Ou é ou não é, né? É verdade. Então não existe meia, né? Eu sou meio honesto, isso não existe. Então a gente tenta, né, nos corrigindo como ser humano, com as nossas falhas. Então é isso que eu tenho vivido, e eu tenho gostado muito, assim, da vida que eu tenho levado pós-futebol. Apesar de ser uma das coisas que eu tinha muito medo, que era a minha aposentadoria, hoje eu tenho quase o mesmo prazer de que eu tinha quando era jogador. As coisas que eu tenho feito, o trabalho que eu tenho feito, tem me gerado a mesma satisfação, a mesma alegria de quando eu era jogador de futebol. Mas tu sempre foi muito cuidadoso com tudo na tua vida, né? Esses dias eu conheci um sujeito que eu, olha, virei fã também, e que ficamos falando meia hora a respeito do cidadão Tinga, que é o Jorge Bishop. Ele disse: o Tinga é um cara muito concentrado nas coisas que ele faz, ele dá os passos quando tem que dar. A gente estava te elogiando muito. E é um grande sujeito que vai estar mês que vem aqui no programa. O Jorge é um exemplo também, né? Ah, o Jorge é um grande amigo, cara. É um dos caras que já me respondeu muita coisa. Eu sempre fui muito curioso também em relação a segmentos que eu não dominava. Eu dominei a vida inteira o futebol, mas eu não sei como é que é um calçado, como é que exporta, né? Como é que faz um calçado, como é que ele pensa um calçado, né? Hoje ser um ícone na América Latina, né, do calçado feminino. E isso é a primeira vez que eu conheci o Jorge, né, que a gente teve a proximidade, e eu comecei a fazer um monte de pergunta para ele, e ele achou interessante isso, né? De, pô, um cara do futebol me perguntar sobre outros segmentos. Então eu sempre tive curiosidade por coisas diferentes do meu ambiente. Eu acho que é isso que faz nós cada vez mais crescer, né? Se eu ficar perguntando sobre futebol, sinceramente eu não vou ter crescimento nenhum, porque eu já vivi o futebol, eu conheço as coisas do futebol. Mas o que me faz cada vez mais confiar que eu possa crescer como ser humano é perguntar e descobrir coisas que eu não conheço. Tinga, como tu chegou neste nível, eu posso dizer assim, de paz? Porque desde a primeira vez que eu conversei contigo, tu me passou uma paz, e a gente sabe que nem todos os dias são fáceis, tem muitas batalhas que a gente tem durante a vida. Mas tu lembra qual foi o momento assim que tu conseguiu essa plenitude? A gente falava no camarim, o Tinga também gosta de ler a Bíblia, eu gosto muito de ler também, isso ajuda bastante. Mas tu lembra quando foi isso? Ou veio da tua casa, ou da tua família? Como é que surgiu isso? Porque a gente nota o Tinga conversando, é uma paz, Tinga, é uma paz. Parece que tu passa pro cara uma paz, assim. Isso é maravilhoso. Isso aí é só pela fé, cara. Isso aí. Né? É só pela fé, cara. Quem não vive isso não consegue entender, né? E a gente está vivendo um momento assim, né, bem delicado, um momento que hoje está todo mundo com medo, as pessoas perdendo aquilo que o ser humano jamais pode perder, que é a esperança. Tem muita gente perdendo a esperança, né? A falta de convicção, a falta de credibilidade das coisas que a gente tem visto, isso gera né, uma falta de confiança, e automaticamente as pessoas vão perdendo a esperança. Será que amanhã vai dar? Será que não vai dar? Mas aqueles que acreditam, né, em Deus, que acreditam em Jesus Cristo, eles têm uma fé inabalável, e a nossa esperança não está nas coisas que a gente está vendo.
A minha esperança não está naquilo que eu estou vendo, né? Porque se eu for esperar no que eu estou vendo, cara, é natural que eu vou desanimar, né? A gente vê tantas coisas acontecendo, egoísmo, né? Todo mundo pensando no seu umbigo, né? Uns querem que fique porque vão ter vantagem, outros querem que não fique porque vão ter vantagem não ficando, enfim, né? A pandemia acelerou muitas coisas, mostrou um lado nosso, né? Nosso como ser humano, um lado de egoísmo. Então eu acho que essa paz que eu tenho, né, é uma paz que a Bíblia fala, a paz que vos dou o mundo não pode dar, né? Então eu acho que ler a Bíblia para mim é onde me gera essa paz, né? Eu costumo dizer que a Bíblia é o jornal de amanhã, mais atualizado e verdadeiro, né? Não aquele jornal que fala coisas que a gente sabe que não é verdade, mas o jornal mais atual, né, o de amanhã com as verdades é a Bíblia. Tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo está escrito. E cabe nós, como cidadão, como ser humano, confiar nisso. Eu tenho procurado confiar nisso. A gente sabe que é uma vida de altos e baixos. Tem dia que a gente está para baixo também. Eu também tenho meu dia ruim. Mas quando eu lembro de tudo que foi feito pela minha vida, o preço que foi pago pela minha vida, né, o preço que Jesus pagou pela minha vida, eu animo e volto de novo para aquilo que Ele tem para mim, que é paz, né, prosperidade, né? Prosperidade não é jorrar dinheiro, prosperidade é ausência de nada, né? Eu não tenho ausência de nada, tudo que eu quero eu tenho, e o que eu quero, né, não são coisas que para minha necessidade são importantes. Então eu busco a prosperidade todos os dias, que é a ausência de nada. No camarim, antes tu deu uma dica de um livro que eu fiquei muito curioso, que fala sobre 40 dias. Tu pode contar essa história pra gente? Como é que é? Eu tô lendo um livro, eu gosto muito de ler, né? Essa curiosidade me aguçou muito a leitura. Há muitos anos que eu leio. Eu tive livros que fizeram as coisas que me levaram a fazer coisas que eu faço hoje. Eu li livro há mais de 10 anos atrás, né? Eu tenho um livro, eu vou te falar sobre esse já que tu me perguntou, mas eu li um livro há mais de 10 anos atrás que se chamava Oportunidades Disfarçadas. Esse livro foi o livro que fez todos os negócios que eu faço hoje, eu tenho uma pitada dele, essas ideias, né? Oportunidades Disfarçadas. Basicamente enxergar a solução nos problemas. Então ali foi onde eu fiz as minhas coisas no ramo de empreendedorismo, foi em cima desse livro. E nessa pandemia agora eu comecei a ler um livro, né, que eu ganhei um livro de presente de um grande amigo meu. Ele falou: esse livro é a tua cara, né? Encontre seu propósito em Deus, é o nome do livro. E esse livro, são 40 dias lendo esse livro. Todo dia lê uma parte? Uma parte. Tem dias que dá 3, 4 folhas, tem dia que dá um pouco mais. Tu lê esse livro, e nesse livro tem um QR Codezinho que tu já acessa ele depois. Já vem, né, o dono do livro, o autor do livro, falando, né, contextualizando sobre aquilo que tu leu. E esse livro também me fez entender que a nossa luta, a nossa maior arma, né, não é discutir nada, né, é o joelho, é dobrar o joelho e orar e pedir a Deus e ficar em paz. E isso tem acontecido comigo. Desde que comecei a ler esse livro, saí de discussão de rede social, de grupos, peguei todos os grupos que eu tava, que falava sobre Fica, Abre, sobre política, e fui saindo de todos. E hoje eu tenho uma paz gigante, cara. Como é o nome do livro mesmo? Encontre seu propósito em Deus, é o nome do livro. Certo. Muito legal. Mas esse livro é um presente que eu vou te dar, esse livro. Normalmente quando eu gosto de livro, né, esse livro que eu li há muitos anos atrás, A Oportunidade Disfarçada, eu comprei uma caixa na época com 50 livros e dei os livros. Normalmente eu já fiz isso umas 4, 5 vezes com livros assim diferentes. E esse livro foi um que eu mandei fazer isso também. Encomendei uma caixa e vou escolher as pessoas para dar esse livro. Todo livro que eu gosto, eu gosto de compartilhar também os livros. E tu gosta de escrever também, ou não? Mais de pensar, mais de ler? Eu escrevo, mas não é eu que escrevo, eu dou toda a ideia, né? Escrever é difícil pra caramba, né? Mas não é mais eu que
até 6 anos atrás eu tinha a 5ª série, né? Então voltei a estudar depois que eu parei, que eu me aposentei. Não sou tão bom nas escritas. Mas é um dom, né? Escrever é um dom, não é tão simples dom. assim. Mas não, eu viu? tenho coluna, né? Eu tenho uma coluna toda quinta-feira, eu tenho uma coluna no UOL, né? O UOL é um dos maiores portais do Brasil. Eu tenho uma coluna que eu escrevo toda quinta-feira. E né, eu gero toda a ideia e eu tenho um cara que me apoia na organizar, né? Para não escrever tão errado como eu escrevo. Mas eu escrever eu não consigo ainda, mas a ideia eu tenho bastante. Estamos recebendo hoje aqui no Ico Thomas Show essa simpatia. É um exemplo que eu tenho na minha vida, o meu querido Paulo César Tinga. Olha, sinceramente, sempre quando eu converso é alguma coisa nova que eu aprendo. A gente conversa bastante sobre a Bíblia também, que eu gosto muito de conversar sobre esse assunto. Então, sempre como falam no interior, lá em Venâncio Soares, é um grato prazer. As pessoas falam lá em Venâncio Soares, eu adoro isso. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais Tinga aqui no Ico Thomas Show. É rapidinho. Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Pois bem, cheguei. You so unsure. Just take your hand and lead to the dance floor as the music dies. Estamos de volta com o Ico Thomas Show, programa da família, né, amigo? Sentar com a família na sala, tomar um chimarrão, assistir um programa de televisão, isso é muito legal. Mas não esqueçam nunca, nunca que a família deve conversar, ter diálogo, isso é muito importante também. Olha só, estamos recebendo hoje aqui o Tinga, esse grande sujeito, tá? E eu já quero passar agora já as mãos do Tinga, 2 presentes que depois, senão eu esqueço. Um é uma cuia para te tomar um chimarrão, né, do pessoal do Porão Musical, que são meus patrocinadores aqui, para o Tinga tomar um mate. E outro aqui, ó, Móveis do Bem, o Móveis do Bem que faz toda a história aqui, todo o meu cenário, ó. Conheço. Móveis do Bem, Móveis do Bem, um presente pro Tinga, e também o Porão Musical. Vou deixar aí pra ti aí já, tá? Pode ser? Lógico. Presente aí, ó. É bom presente, né? Ganhar presente. Eu gosto de ganhar presente. Presente aí. Olha aí, ó. O nome já tá ali, presente para agora. Não é nem futuro nem passado, é presente. Ô Tinga, conversamos a respeito de vários assuntos
no primeiro bloco. E agora, no segundo, eu queria saber um pouquinho da tua vida, assim. Como é que foi o início da tua carreira? Muitas pessoas já leram sobre isso, mas escutar o próprio Tinga falar é maravilhoso. Times que tu jogou, o que mais te chamou a atenção nesse mundo todo? Tu é um cara abençoado, a gente pode notar, né? Por tudo que tu construiu, mas com muito trabalho. Mas contar um pouquinho do teu início, assim, como é que foi? A minha vida, como foi, como a maioria dos brasileiros, né? Uma vida de dificuldade, uma vida de alegria também, né? As periferias aí, por mais que elas tenham essa dificuldade, elas também têm seus momentos de alegria. E às vezes a alegria nas coisas mais simples, que é jogar uma bola, estar com os amigos, né? Quando tem condição de fazer um churrasco, que é uma vez por mês, né? Eu tive toda essa infância, como a da maioria do brasileiro, né? Pobre, mas eu fui muito bem educado, né? Muito bem educado. A minha mãe fez algo muito importante na minha vida. Eu costumo brincar que a primeira coach, a primeira mentora na minha vida, né? Nem se falava em coach, mentoria, e minha mãe já praticava isso comigo, né? Sem falar uma palavra, né? Só eu ver minha mãe sair para trabalhar na madrugada com uma sacolinha pequena e vazia, e no outro dia descer do ônibus às 7 da manhã com 2 sacolas cheias, com um monte de comida e bebida que ela trazia do trabalho. Aquilo ali foi a maior mentoria que ela me deu, né? Ali eu identifiquei que através do trabalho eu poderia sair de casa com a sacola vazia e voltar com a sacola cheia, né? Então, que lindo isso. Eu tenho um legado, uma base muito forte de trabalho. Por isso que eu sou um cara que defendo muito o trabalho, respeito as pessoas que trabalham, porque eu sei que é muito difícil, né? E eu sei o quanto foi importante. Então assim foi a minha vida, e aí depois comecei a buscar meu sonho de ser jogador. Sonhava jogar no Inter e fui reprovado 3 vezes nos testes do Inter, né, quando eu tinha 15 anos, e acabei ingressando no primeiro teste no Grêmio, já passei, né, e ali fiz a minha carreira toda de base e até o profissional no Grêmio. E mesmo sendo colorado, quando tive a oportunidade de jogar no Grêmio, jogava como se fosse um gremista, né? Tamanho o respeito que eu tinha pelo Grêmio, tamanha a gratidão que eu tinha de eles terem me aceitado, me levado para morar na concentração, né? No Grêmio eu consegui, né, saber o que era 4 refeições, né, por dia. No Grêmio eu consegui saber o que era dormir numa cama sozinho. Então ali foi construindo meu caráter, a minha vida dentro do Grêmio. E depois eu tive a oportunidade de realizar o sonho, né, de infância, que era jogar no Inter. Então, né, joguei também na Alemanha, no Borussia, joguei no Sport de Portugal, joguei no Japão, no Frontale, joguei no Cruzeiro e no Botafogo. Mas o que me deixa assim realizado como profissional do futebol foi ter jogado, né, no Grêmio, no Inter, que é o maior patrimônio nosso. O maior patrimônio do gaúcho é o Grenal, né? E são poucos jogadores que conseguem jogar no Inter e no Grêmio, e muito menos aqueles que conseguem jogar 2 vezes em cada um, né? Eu consegui jogar 2 vezes no Grêmio, 2 vezes no Inter, e isso me deixa cada vez mais orgulhoso na minha parte de futebol. E depois, né, resumindo isso, foi em 19 anos, né, toda essa carreira. E depois acabei saindo do futebol como todos têm que sair um dia. Mas essa foi a minha infância, cara. Sonhador, sonhava em jogar futebol, sonhava em jogar no Inter, acabei jogando. O sonho era tão grande, tão real, que Deus me premiou de jogar 2 vezes no Inter e 2 vezes no Grêmio. Eu acredito que não sei se tem outro jogador que conseguiu viver isso. E fora isso, né, as 4 passagens, ter sido campeão nas 4 passagens, né? Credo, então... acho que isso aí é pouca coisa, amigo. Esse homem aqui tá louco, tá louco. Vem cá, e as 2 torcidas te respeitam muito, né? Isso é tão legal, né? Se te respeitam, gostam de ti. Eu acredito que tem aquele ditado, não lembro muito bem, mas quer respeito, respeite, né? Uma coisa Exatamente. Assim, né? Então acho que o respeito que eu tenho é também daquilo que eu entrego, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo clube, tive, né? Tanto quando estava jogando a favor de um, né, contra o outro, ou vice-versa. Sempre fui respeitoso, né? Quis ganhar sempre do lado que eu estava, independente de ser colorado. Quando estava no Grêmio, eu jogava para ganhar 100%, e depois quando fui para o Inter também.
Lógico que tem sempre aquela relação do coração, né, de eu poder ter participado da primeira conquista internacional de um time, né, de um clube que tinha o nome de internacional, mas não tinha uma conquista internacional. Eu poder ser campeão e fazer o gol do título da Libertadores, isso mexe muito com a questão, né, emocional, enfim. Mas eu enxergo que é uma coisa que passou, né, hoje eu tenho o mesmo prazer, como eu falei, né, no início, nas coisas que eu realizo hoje, né, porque eu vejo que o ser humano tiver prazer só nas coisas que passaram, ele vai se tornar um cara infeliz, né? A gente tem que ser realizado pelo pouco ou qualquer coisa que seja que a gente faça hoje, no dia de hoje. Um jogo, o primeiro que te vem à cabeça agora, deve ter vindo um, é esse aí que eu quero saber. Um jogo que vem na tua cabeça agora que te marcou por ser ou importante ou difícil, não sei. Simples de responder. Libertadores, gol de cabeça, gol da Libertadores. Esse é o primeiro que vem porque tem a questão emocional. E lógico também, se tivesse o segundo, o primeiro jogo como profissional no Grêmio, onde tu classifica como o objetivo alcançado, né, se tornar profissional. Mas se fosse com certeza o gol da Libertadores de 2006. Olha só, pessoal, estamos encerrando o programa, passou muito rápido, cara. Vontade de conversar contigo há mais 3 dias aqui. Eu quero te agradecer muito por tu ser tão assim prestativo comigo, tá? Ser um homem de Deus e que tu faz a diferença. Precisamos de mais sujeitos como o Tinga nesse mundo, porque eu sou realmente teu fã, claro, no futebol, tudo, mas mais ainda como pessoa, Tinga, mais ainda como pessoa. Eu sou teu fã, muito obrigado, tá? Obrigado, eu que agradeço, cara. A gente sabe qual a nossa missão, né? Também tem uma missão aí, tá praticando ela, né? As pessoas conseguem enxergar em ti também verdade, uma paz. Muita gente aí que está nos assistindo talvez precisava escutar, né? Tá em casa, às vezes, escutando uma série de coisas, não sabe quem confiar. Confia em Deus, esse nunca vai decepcionar, né? Por mais do jeito que a gente esteja, né, com dificuldade, com problema, não pensa em nada, só mergulha, tenta dar uma oportunidade para Deus. A gente dá oportunidade para tanta coisa, né? Eu já dei oportunidade para tanta coisa na minha vida. Quando eu resolvi dar uma oportunidade para Deus, as coisas mudaram. E assim todo dia, né? Porque todo dia a gente tem que estar provando, mudando, né? Todo dia a gente está sendo testado. Mas dá uma oportunidade para Deus, você vai ver o que é dormir em paz, o que é estar tranquilo. Muito obrigado, amém. E voltamos na semana que vem com mais Ico Thomas Show. Até mais! I once had a girl, or should I say, she won't have me. She showed me her home, isn't she good, Norwegian wood. She asked me to say and she told me to sit anywhere. So I look around and the notice wasn't a chair. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados, com o apoio de Kia Sun Motors.